Pessoal, bom dia a todos. Só avisando sempre, as nossas reuniões, nossas aulas, elas são gravadas, tá? Para ficar em registro, a frequência e tudo, então elas vão ficar gravadas. O professor de vocês de matemática é o professor Tauan, eu vou estar aqui dando suporte para ele, logo ele já vai estar iniciando, é porque a gente acabou de finalizar uma outra aula para iniciar essa, por conta da falta de energia, os nossos horários acabaram ficando corridos, tá ok, pessoal? Bom dia, galera. Tudo bem? Professor Tawan aqui. O professor Raul já falou com vocês. Para quem eu ainda não cumprimentei, bom dia, né? Hoje nós iniciaremos com a nossa matéria, tá? Matéria nova. E vamos trabalhando aos poucos. Se eu não me engano, a matéria que a gente vai estar vendo hoje são sobre os números racionais e irracionais. É uma matéria que vocês já viram anteriormente aí com o professor Raul, no 8º ano, já tiveram uma noçãozinha básica. Não é isso, professor? Então, pessoal, vamos aproveitar aí ao máximo, tá? A nossa aula está com a previsão de duração de 1 hora. Pode ser que acabe um pouquinho antes ou pode ser que acabe um pouquinho depois, tá? Não se preocupem. E eu estarei disponibilizando logo após a aula a atividade no grupo de vocês, tá? No grupo de WhatsApp. E assim que nós conseguirmos upar para o YouTube o vídeo, eu disponibilizo o link com o vídeo da aula, certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês podem estar clicando aí em levantar a mãozinha, abrindo o áudio, chamando, mandando no chat, tá bom? Fiquem tranquilos que vai dar certo. Então, vamos lá. Vou estar transmitindo a tela aqui, galera, com o material que nós preparamos. Aí vocês aguardem só um minutinho. Então, bora lá. Então, galera, acredito que todos estejam vendo. A atividade vai dessa forma que eu estou mandando para vocês, né? Vocês podem imprimir, copiar, ou se quiser, não precisa, no final tem o número das atividades, vocês só coloquem no caderno a data de hoje. Atividades, matemática, dia 2 de fevereiro de 2021, e enumera, coloca atividade 1, aí responde as letras, atividade 2, e vai respondendo, tá bom? Não tem a necessidade de copiar, mas quem quiser copiar ou imprimir para colar no caderno, tá bom? Fiquem à vontade. Então, vamos lá. Inicialmente, nós estaremos falando aqui um pouquinho sobre os conjuntos numéricos, ok? Assim, quando a gente fala de conjuntos numéricos, nós temos conjuntos diferentes para números diferentes. Como assim, professor? Cada tipo de número ele pertence a um conjunto. Assim como nós, cada pessoa, pertencemos a uma família, certo? Então, vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Aqui nós temos primeiro o conjunto dos números naturais. O que são os números naturais? Os números naturais são todos os números. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Lembrando que são todos os números iguais ou maiores que zero. Tá bom? Então, de zero ao infinito. A gente não tem os números negativos ainda. Temos um subconjunto dos números naturais, que são os números naturais não nulos, que eles são representados pelo nzinho bonitinho com o asterisco. Esse asterisco quer dizer o quê? Que não existe o zero, né? Que o zero é o elemento nulo, beleza? Então, falei de naturais, são todos os números, menos os negativos. Falei de naturais não nulos, são todos os números, menos o zero. Beleza? Toda vez que você vir um conjunto e nesse conjunto tiver o asterisco, quer dizer que não tem o zero. Lá no 7º ano, eu não sei se vocês foram meus alunos, alguns eu tenho certeza, mas não sei se todos. Lá no 7º ano, nós estudamos os conjuntos dos números inteiros. Os números inteiros, galera, são todos os números, incluindo os números negativos, representado pela letrinha Z, beleza? Números inteiros são todos os números, incluindo os números negativos. E também a gente tem mais duas representações. Temos os números inteiros não negativos, que é quando tem o Zzinho com o mais, quer dizer que é de zero acima. E temos os números inteiros não positivos, que é o Zzinho com o menos, quer dizer que é 0, menos 1, menos 2, menos 3, e assim sucessivamente. Tá bom? Galera, até então, alguma dúvida? Podemos continuar. Pessoal? Professor Tawan, só uma complementação. Como o professor Tawan falou, pessoal, e os números naturais com a adição de zero, ele foi adicionado não tanto tempo atrás. Alguns matemáticos modernos que fizeram essa adição do número zero. Alguns alunos costumam pesquisar aí na internet, quando coloca lá os números naturais, em alguns casos, mesmo sem o asterístico, encontra os números naturais sem o zero. Mas isso mudou, pessoal, e a partir dessa matemática moderna, alguns anos para cá, coisa de 100, 150 anos para cá, houve essa adição do número zero nos números naturais. Então, galera, dando continuidade, né? Nós temos aqui o conjunto dos números racionais. Alguém arrisca o que são os números racionais? Bom, já que ninguém arriscou, os números racionais são todos os números que podem ser escritos em forma de fração. Como assim? Qualquer número. 1/3, que é 1/3, né? 1/3. Pode ser escrito na forma de fração. Então, ele é racional. Se eu colocar 8/4, sem simplificar, né? Que é 8 dividido por 4 vai dar 2. Mas se eu deixar ele 8/4, ele também é racional. Então, assim, toda vez que ele pode ser escrito em forma de fração, ele pode ser racional. Dentro dos números racionais, nós temos algumas variações aí, né? Nós temos as frações, as dízimas periódicas, não sei se vocês lembram. As dízimas periódicas são aqueles números que a gente divide. Exemplo, 1 dividido por 3. 1 dividido por 3 vai dar 0,33333333333 e vai ficar repetindo. Lembra? Lá do 5º ano, 4ª série, quando a professora explicou isso para vocês. Então, dízima periódica é sempre o número que você tem a repetição do período, ou seja, a repetição daqueles números depois da vírgula, certo? Uma matériazinha que já foi vista por vocês anteriormente, então fiquem tranquilos. Então, para os números racionais, nós temos frações, números decimais, dízimas periódicas, tranquilo? Os números racionais também são representados por uma letrinha, que é a letra Q, aquele Qzinho bonitinho. Beleza? E aí, galera, já que nós temos os racionais, em contrapartida deles, nós temos os irracionais, tá bom? Os irracionais, ele é representado pelo IR.
né? Um izinho bonitinho com um Rzinho pequeno. Vai seguir no material de vocês. Geralmente, os números irracionais não são dízimas periódicas exatas. Como assim? É um número que eu vou dividir, ele não tem um resultado exato, eu vou dividir a fração, ele não tem um resultado exato, ele não tem período de repetição, mas ele também não acaba a divisão. Lembra quando a gente estava trabalhando com o número π? Lembra aquela letra grega π, que parece um Rzinho? Que é 3,141592, e aí segue. Tem infinitas casas decimais, né? Porém, elas não se repetem para caracterizar um período. Então, são dízimas, porém não periódicas. Tranquilo? Alguma dúvida, galera? Ou podemos continuar? Professor Raul, quiser complementar, fala. Não somente isso, o professor Tauan fez uma coisa direta, e se vocês observarem esse diagrama, todos os conjuntos, eles vão se complementando. Se deixar de existir a existência de um, é impossível ter os outros. Para existir o inteiro, tem que ter os naturais, para ter os racionais, precisa ter os inteiros, e assim por diante, até ter todos os conjuntos numéricos. Yasmin, eu vou estar disponibilizando depois o slide para vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. Aí o slide não, o arquivo em PDF, aí vocês observam, tá bom? Direitinho. Não se preocupem. Bom, galera, dando continuidade aqui, né? Quando a gente fala dos números, a gente não pode deixar de observar a reta numérica, os intervalos que existem na reta numérica. Por quê? Porque muitas das vezes o professor vai chegar, vai colocar um número, a gente viu isso muito no sexto e no sétimo ano, né? E os alunos, a maioria das vezes, não sabem. Marque na reta numérica tal número. Aí eu pego esse número e coloco lá uma fração. Exemplo, 3 meios, 3 sobre 2. Se eu perguntar para vocês, galera, onde que eu coloco na reta numérica esse valor 3 sobre 2? E aí? Lá no 3, lá no 2? Aonde vocês arriscam aí que eu coloco essa reta numérica? Só um minutinho, galera. Bom, pessoal, não deu para fazer da forma que eu queria, mas vamos lá. Imagine uma reta numérica onde você tem 0 no meio, para a direita os positivos, não é? 1, 2, 3, e para a esquerda os negativos, -1, -2, -3, beleza? E aí, nessa reta numérica, você vai colocar o número 3 sobre 2. A primeira coisa, galerinha, que a gente tem que estar fazendo é a divisão. Como assim? 3 barra 2. Quer dizer que o 3 sobre 2 é o mesmo que 3 dividido por 2, não é isso? 3, quando eu divido por 2, ele vai dar exatamente 1,5. Então, o que eu já sei? O 1,5 ele está exatamente entre o 1 e o 2, não é isso? Então, aonde eu vou marcar esse 3 sobre 2? Eu vou marcar entre o 1 e o 2. Então, assim, você já tem a locação, você já tem o local que você vai estar colocando. Por que é importante vocês observarem?
aonde colocar os números, né? Aqui dentro dos números racionais e irracionais também, nós vamos ver muitos intervalos, né? Pode ser negativo? Pode ser negativo. Pode ser positivo? Pode ser positivo. Pode ser o resultado de uma raiz? Pode. Por exemplo, raiz de 2. A raiz de 2 é 1,14, 1,41, se eu não me engano. É 1,41. Então, ele vai estar entre 1 e 2, pertinho do meio, né? Então, vocês podem estar observando isso aí, né? Para estar fazendo essas marcações na reta dos reais, que vocês já viram aí no 7º ano, se eu não me engano. Tá bom, galera? Dando continuidade. Professor Raul, quer adicionar algo? Raul? Pode continuidade, que minha internet ela tá oscilando um pouco agora. Aí ela cortou um pouco e o senhor pode estar dando continuidade? Então, tá bom. Galera, então vamos lá falar um pouquinho sobre os intervalos. Gente, agora no nono ano, como nós já vimos conjuntos, né? Já tem aí um pouquinho de conjuntos. No iniciozinho do primeiro, vocês vão estar vendo mais profundamente essas uniões e intersecções dos conjuntos ou dos intervalos, tá bom? Então, observem o seguinte. Aqui nesse primeiro intervalo, dessa primeira questão, fala união ou reunião. Quando eu falo de união, eu falo de unir, eu falo de pegar dois conjuntos e transformar em um conjunto só, beleza? Observem aqui na primeira retinha, ele fala que o intervalo da reta A vai de -1 a 3. Observem que aqui na retinha está marcado, ó. -1, tá vendo? A 3. Aí você vai contar. -1, -2, 0, 1, 2, 3. Marquei. Então, esse intervalo de -1 a 3 é o que vai estar contido no intervalo A. No intervalo B, a gente tem de 2 a 9. Então, vou sair do 2, vou sair 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza? E a união nada mais é do que juntar esses dois intervalos em um só. Então, o que é que eu vou observar aqui na terceira reta? A união com B. Qual é o menor número? O menor número é o -1. Então, o meu intervalo vai começar onde? No menor número, no -1. Observem que o -1 ele era da reta A. Já no meu segundo, como eu vou unir, qual é o meu maior número? O meu maior número é o 9. O 9 ele é da reta B. Então, o meu intervalo ele vai pegar tudo que tem nos dois. Ele vai de -1 ao 9. Tudo em uma reta só. É A união com B. Beleza? Então, é bem tranquilo essa questão do intervalo, né? É só estar unindo os dois. Galera, alguma dúvida sobre união? Professor Raul, quiser complementar? Pessoal, só um pouquinho. Igual a gente, quando pensa em união, não precisa somente pensar em números. Igual quando a gente tem, para formar uma sala de aula, a gente tem os alunos masculinos, os meninos, e as meninas. Quando a gente vai formar a sala, a gente faz a união de todos e forma uma sala onde tem tanto alunos masculinos ou femininos. Assim, quando a gente também vai formar, a gente vai juntar um dinheiro para fazer um lanche, onde trabalhamos, saímos os colegas para lancharem. Cada um tem um valor X de dinheiro. Imagina que o João tem 10, o Carlos tem 5, a Maria tem 9. Quando fazemos a união, juntamos todos para englobar. Basicamente é isso que se trabalha também com os números e com intervalos. Quando a gente tem, como o professor falou, o conjunto A do número -1 ao -5 e do conjunto B do 2 ao 9. Quando trabalhamos com a união, com a reunião de todos, a gente vai unir todos os números que pertencem desde o -1 ao 5, com os que estão do 9 ao
2. Eles estão se unindo, formando algo maior. Sempre vai ter essa ideia de acrescentar, de aumentar, quando se trabalha com união ou reunião. Galera, prosseguindo aqui. Obrigado, professor Raul. Então, vamos lá. Quando a gente fala de união, a gente acrescenta. E quando a gente fala de intersecção, que é o Uzinho virado para baixo, né? Quando a gente fala de intersecção, o que é intersecção? Intersecção é o que está em comum. É o que aparece nos dois conjuntos. Exemplo, eu quero fazer a intersecção do nono ano A com o nono ano B. E o meu critério vai ser os nomes dos alunos. Só o primeiro nome. Aí suponha que no meu nono ano A tem um Marcelo e um Matheus. E no meu nono ano B também tem um Marcelo e um Matheus. O que é a minha intersecção? São os nomes que eles têm em comum, não é? Então a minha intersecção vai ser esse intervalozinho, que é o Marcelo e o Matheus. É só o que tem em comum. Então observem aqui na reta numérica. O conjunto 1, inclusive tem até um errinho aqui, ó, que esse número está ali menos 1 e 5, era menos 1 e 3, né? Observem o seguinte, quando eu paro para olhar, é o seguinte, o primeiro conjunto vai de menos 1 a 3, ou no caso aqui a 5, como estava no exemplo anterior, beleza? E o segundo conjunto, ele vai de 2 a 9. Então, o que eu vou observar? Se o meu segundo começa com 2, eu tenho 2 no primeiro? Tem. Então, eu posso botar o meu ponto inicial no 2. O meu primeiro conjunto, ele termina com o 5, não é isso? E o outro vai além. Então, ele vai o intervalo do 2 ao 5, que é o que eu encontro nos dois. A intersecção é o que eu encontro nos dois, tá bom? Tanto no A quanto no B. O que tem em comum nos dois intervalos é a minha intersecção. Certo? Galerinha, alguma dúvida sobre intersecção? Professor Raul, quiser complementar também. Então, pessoal, também fazer uma relação um pouco parecida com a do professor Tauan, quando a gente imagina dentro da sala de vocês. A gente especifica um conjunto para fazer intersecção. Imagine eu chegar na turma do nono ano B e falar, eu fazer a intersecção dos alunos apenas que tenham de 12 a 13 anos, ou de 14 a 15. Vocês vão ver que é como se houvesse, não falando uma subtração, mas uma diferença existente entre todos os outros conjuntos. A gente vai fazer, como se diz matematicamente falando, a gente vai tirar uma população daquele quantitativo, do total. E isso que a gente faz nessa intersecção. Ou juntando das turmas, segundo, nono ano B, C e D, todos os alunos que possuam apenas 14 anos. Então, a gente acabou de fazer uma intersecção entre todas as turmas para encontrar um grupo de alunos. É isso, professor? Galera, dando continuidade aqui, nós vamos para a diferença. A diferença, meus colegas, nada mais é do que o que existe em um que não existe no outro. Como assim? Lembra lá que eu falei o exemplo anterior do Marcelo e do Matheus? Que eles são iguais, então é intersecção. Então, tem os outros alunos que têm o nome no nono ano B que não tem o nome no nono ano A. Tem os outros alunos no nono ano A que tem o nome no nono ano A que não tem o nome no nono ano B. Então, a diferença, né, realmente é o que está em apenas um conjunto. Observem aqui. Eu tinha o conjunto 1 e 5, menos 1 e 5, e eu tenho o conjunto 2 e 9. A minha intersecção era esse intervalo, vocês lembram? E o que eu tenho? Observem aqui. Primeiro, o que tem em um que não tem no outro? No conjunto A, eu tenho um intervalo de menos 1 a 2. Observem que a bolinha aqui está sem pintar lá em A menos B. Por quê? Porque já lá no conjunto B já tinha o número 2. Então, é menos 1 a 2, só que o 2 não está contido no intervalo, beleza? E no meu conjunto B,
que é B menos A ali, o que que eu tenho só no B que eu não tenho no A? Eu tenho de 5 a 9. Observem que em B está aberta a bolinha. Por quê? Porque no conjunto A já estava contido o número 5. Tá bom? Então, galera, essa diferença é o que está unicamente em determinado conjunto. A diferença de A para B é o intervalo de -1 a 2. E a diferença de B para A é o intervalo de 5 a 9. Tá bom? Alguma dúvida sobre intervalo? Professor Raul, quer acrescentar alguma coisa sobre intervalos? Não, Essa tudo questão da ok. diferença? Não, tudo ok, professor. Então, Você galera, vamos lá para as nossas atividades. Dado o conjunto a seguir, determine o que se pede. Nessa primeira aqui, você vai montar aquelas retinhas, conforme eu mostrei para vocês, aqui nos exemplos, tá bom? Então, é só montar, tranquilo. Já aqui, na seguinte, os números apresentados a seguir pertencem ao conjunto Z menos, exceto, aí você só vai marcar, né? Os números apresentados a seguir pertencem ao conjunto Q asterisco, lembra que Q asterisco é quando não tem o zero. Então, é só estar marcando, tá bom? Ela é bem tranquila, são apenas 4 questões. A mais, que vai dar um pouquinho mais de trabalho, é a número 1, porém, não está fora do padrão de vocês, né? Porque vocês têm aqui os exemplos detalhados, passo a passo na matéria. Essa apostilazinha que eu passei, eu vou estar enviando no grupo de vocês, e assim que nós conseguirmos upar o vídeo, eu vou estar disponibilizando o link também, tá bom? Aí observem lá que vai ter a matéria. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição também, tá bom? Galera, alguma dúvida dentro da nossa matéria? Professor Raul? tudo ok, professor? Galera, tá bem tranquila a matéria porque é algo que vocês já viram em outro momento, tá bom? Anteriormente vocês já viram aí, então ela tá bem simples. Não tá um negócio pesado, não, tá bom? E complementando, professor Tauan, para eles que acreditamos que na próxima semana as nossas lives, as nossas aulas serão melhores, porque a gente já vai estar com quase um pré-estúdio montado no colégio, onde a gente vai ter uma gravação melhor, vamos ter o quadro, que no momento a gente ainda está fazendo tudo improvisado de casa e tudo. Acredito que na próxima semana a gente já vai ter uma estrutura melhor para estar transmitindo essas nossas aulas. Justamente. Galera, alguma dúvida? Se não tiver, nós vamos finalizar. Como eu falei para vocês, a gente planejou para 1 hora, poderia ser que acabasse antes. Como a matéria é simples, né? O que que eu vou estar fazendo? Vou enviar no grupo de vocês a atividade. Quando eu e o professor Raul conseguirmos upar o vídeo, eu vou estar disponibilizando o link, que é só clicar e assistir no YouTube. E aí, vocês vão responder as atividades lá no caderno, conforme eu falei para vocês. E na próxima aula nós estaremos fazendo a correção, tá bom? Não precisa me enviar. Deixa no caderno prontinho e na próxima aula nós vamos fazer a correção. Tá beleza? Mais alguma dúvida? Não? Então tá bom, galerinha. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Se cuidem. Até a nossa próxima aula na próxima terça-feira. Até mais, Tchau, pessoal. tchau, galera. Professor Raul, muito obrigado. Uhum.